Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Climaluz Cast, o podcast da Climaluz. Hoje temos um convidado super especial, uma pessoa que eu aprendi a gostar muito, conheço há pouco tempo, um cara muito querido que veio da gigante, da empresa gigantesca, a WEG, referência mundial. A WEG que tem o maior parque fabril de motores elétricos do mundo. Essa empresa que é catarinense, está aqui no nosso quintal, essa empresa que é o orgulho para Santa Catarina. Olá Henrique, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem, Rodrigo? Tudo certo? Tudo certo. Tamo aí, vamos falar um pouquinho da WEG, né? Vamos, eu adoro, né, cara? Vamos contar um pouquinho dessa história aí. Sim. O Henrique, como que iniciou a tua história, a tua biografia, a tua história com a WEG? Perfeito, vamos lá. Primeiro, Rodrigo, queria te agradecer a oportunidade, né, de estar aqui no podcast, trazendo o nome da WEG e falando um pouquinho mais da empresa. É uma honra. Tu já esteve lá na WEG, tu sabe como é que é, né, a empresa. A gente estava comentando um pouquinho antes aqui do podcast começar, do quanto a gente veste a camisa, né, e tem orgulho da empresa. Então isso, eu até brinco que a gente não sabe o que o pessoal coloca na nossa água ou na comida, né, que a gente veste mesmo a camisa da empresa. Então tá aqui hoje falando contigo sobre a WEG. É um prazer para nós, então mesmo que seja numa sexta-noite, né, já acabou o turno de trabalho, mas a gente vem, a gente gosta, pelo carinho que a gente tem por ti também. Muito obrigado. Então, eu sei que tu é um WEG lover, né, então obrigado pelo convite aí, cara. A minha história na WEG, cara, ela começou há 14 anos atrás, né, quando eu, em março de 2011, vim para a WEG para fazer um estágio. Eu sou gaúcho, natural de Santa Maria, né, e eu fiz um curso técnico lá, na Universidade Federal de Santa Maria. Me formei técnico em mecânica e vim estagiar na WEG. E o meu sonho era entrar para manutenção, para chão de fábrica, botar a mão na massa, né? Imagina. E eu acabei indo para uma área mais escritório, mais engenharia, né? Eu trabalhei em processos, então eu fui analista de processos por 10 anos dentro da WEG. Então eu cuidei da parte de contatores, a montagem de contatores, desculpa, a montagem de contatores. Depois eu cuidei da parte de montagem de chave de partida e de comando e sinalização, que são as botoeiras, né? Sim. Então, por 10 anos eu segui essa trilha aí dentro da WEG, entrei como estagiário, era para ser 5 meses, meu estágio não teve vaga ali naquele tempo, eu acabei prorrogando o estágio por mais 5 meses, depois eu efetivei na WEG. Que legal. Então, no todo são 14 anos, mas com carteira assinada, mesmo tempo de WEG, né, são 13 anos que eu tô lá. Oh, que legal, cara. E aí agora nos últimos 4 anos, em 2021, eu tive a oportunidade no comercial. E aí eu migrei, né? Hoje eu sou coordenador de vendas lá na WEG, da parte de construção civil, né? O nome do departamento é esse. E hoje eu vou aproveitar o espaço aqui que a gente tem para falar do projeto, da iniciativa WEG Home, Com certeza. né? Que é o nosso hub de soluções para a casa das pessoas. Então, por muito tempo a WEG foi conhecida como WEG Motores, né? Sim. E realmente somos muito fortes, é o que começou a empresa, né? O que nos trouxe até aqui. E que vai nos levar daqui para frente também, mas a empresa precisou se diversificar. Então hoje a WEG não é mais só motores, né? A gente tem toda uma gama de outros produtos que tu já conhece muito bem, né? Essa empresa é referência, né? Hoje a WEG entrega desde o transformador ao CFTV. Tu vai poder explicar melhor para nós essa gama de produtos que a WEG oferece, né? Que dispensa comentários quando vem o nome em WEG, né? Perfeito. Hoje eu costumo dizer que a WEG tem solução do transformador ao interruptor, né? Passando pelo CFTV, pela geração de energia solar, pela fechadura digital que a gente tem agora, fechadura eletrônica para o controle de acesso, passando pelos interruptores inteligentes, toda a parte de smart home, de conforto, né, de casas, até chegar no interruptor que pode ser mecânico ou pode ser inteligente. Então, por muito tempo, eu também costumo dizer isso, a WEG sempre esteve dentro da casa das pessoas, só que as pessoas não sabiam que a WEG estava lá. Então a gente estava dentro de um ar-condicionado, numa geladeira, que tinha lá um motor da WEG tocando um compressor, ou dentro de uma máquina de lavar roupa, que tinha um motor da WEG. Então a gente já teve lá, só que as pessoas não sabiam. E hoje a gente está de uma forma mais visual, né? A hora que tu vai ligar a luz da tua casa, tem um interruptor da WEG. A hora que tu vai abrir a fechadura, pode ter uma marca da WEG lá. Então nós estamos mudando também a nossa forma de comunicar. Por muito tempo a WEG foi uma empresa que se comunicou muito bem com a indústria, que foi de onde a gente nasceu, era o nosso habitat natural, né? Só que como foi diversificando os negócios dentro da WEG, a gente está aprendendo também a comunicar com o CPF. Então eu costumo dizer que comunica com a dona de casa, com o médico, com o advogado, o cara que não tem nada a ver com a indústria, ele também está tendo acesso à WEG, né?
Que bacana. Então essa é a diversificação que está tendo dentro da WEG hoje. O porte, o tamanho da WEG, né? Eu costumo dizer, os condomínios, né? A água chega lá até a caixa, até o reservatório, através de uma bomba WEG, um contator WEG. Quem está protegendo tudo isso, um relé falta de fase WEG, um disjuntor WEG. Então a WEG, ela... E o nosso departamento, que nem diz o meu, tem um colega que fala muito isso, né? A gente vai ficando velho, vai ficando contador da história, né? Mas a história da WEG, do nosso departamento da construção civil, ela surgiu com o mini disjuntor. Então o mini disjuntor foi onde começou tudo, né? Porque era o mini disjuntor que a gente usava na indústria, a gente entendeu que ele poderia ser usado também dentro da casa das pessoas. Então a gente trouxe o mini disjuntor e começou a usar para o uso residencial. Sim. De uma forma muito pequena, o Ricardo era o cara, conheceu o Ricardo, né, o gerente nacional hoje lá. O Ricardo foi quem começou esse sonho. Eu brinco com ele, cara, tu sonhou um negócio sozinho e olha o tamanho que a gente está hoje, né? Proporção então, que se deu. Cresceu bastante, né? E aí depois a gente trouxe os quadros de distribuição, aí com isso a gente trouxe o DR, trouxe o DPS, então a gente tinha toda a parte de proteção de circuito. Só que a gente estava escondido ainda, né? Porque o quadro de distribuição não é algo que as pessoas chegam em casa e falam assim, olha o meu quadro de distribuição, sim, né? Ele fica escondido numa lavanderia, atrás de uma porta. Então a WEG começou a fazer um pouco mais de parte da vida do usuário, né? Mas não de uma forma muito aberta ainda, de uma forma um pouco mais velada. E aí em 2012 a WEG decidiu entrar em tomadas de interruptores. Na verdade essa decisão foi tomada um pouco antes, né? Mas dentro da WEG tem um tempo de amadurecimento das ideias. Em 2012 a WEG comprou a Ingetel, que era uma empresa que ficava em Curitiba, que fabricava tomadas e interruptores. E aí começou uma operação WEG e Ingetel. Então a operação lá em Curitiba perdurou por mais 4 anos. Em 2016 encerrou as operações lá e levou tudo para Jaraguá do Sul, né? E aí em 2016 a gente lançou a Composê. Então tinha a Bela, a Grambela e a Maestra. Eram as 3 linhas que tinham na Ingetel. E a gente lançou a Composê sendo a primeira tomada 100% WEG. E aí sim a gente deu um passo firme, né, de estar dentro da casa das pessoas com a construção civil. Então não só mais a proteção elétrica, mas também com os acabamentos. E aí que começou a história do WEG Home, né, que hoje se chama WEG Home, que era o departamento de construção civil. E aí o WEG Home, em 2021 a gente lançou a parte de Smart Home. Então, trouxemos toda essa parte de integração, de ligar ar-condicionado com controle universal, de ter um interruptor inteligente. Toda essa parte de casa inteligente a gente trouxe. O portfólio era muito pequenininho no início, tu lembra bem? E a gente hoje foi aumentando esse portfólio, chegando até as fechaduras eletrônicas, controle de acesso. E por falar em controle de acesso, em 2023 a gente lançou a parte de CFTV, com a linha WCAM. Então o WCAM ele nos possibilitou estar dentro de segurança eletrônica. Segurança eletrônica são 3 pilares, né? CFTV, alarme e controle de acesso. Então o primeiro foi o CFTV e agora nós estivemos na ExpoSec há 3 semanas atrás e lançamos a linha do W-Access, que é o controle de acesso da WEG. Então a partir de outubro a gente vai estar comercializando esses produtos aqui no mercado brasileiro. Que legal. A WEG dispensa comentário, eu sou um fã, sou um apaixonado pela WEG. Há pouco tempo a gente estava conversando, eu comentei contigo quando eu vou uma visita à WEG, né? A minha vontade é de voltar no outro dia, levar a família toda, aquela curiosidade. E a WEG, realmente, o que tu falou, parece que põe alguma coisa na nossa água que a gente fica apaixonado pela WEG. Realmente. Os produtos da WEG são de extrema confiança, o suporte da WEG. A WEG é uma empresa que ela dispensa comentários, porém ela é uma gigantesca que iniciou-se em motores. Perfeito. Tu pode contar muito bem para nós aqui como foi a evolução da WEG, né? Ela começou em motores elétricos, né? 3 amigos. Ontem eu estive até em Balneário Camboriú, estava dando treinamento lá e eu contei um pouquinho da história da WEG e é sempre legal assim a gente contar, que a gente vai relembrando. E a história da WEG ela é muito fácil de contar porque é uma história bonita, né? Então a gente grava e aquilo é legal de tu repassar aquele conhecimento. Então vamos lá, eu sempre brinco assim, né? Quando o marido fala para a esposa que ele vai no bar tomar uma cervejinha, não é para a esposa ficar brava. Foi assim que a WEG surgiu, né? O seu Egon, que é o E da WEG, então o WEG, que às vezes as pessoas pensam que é uma empresa fora do Brasil, né? Por ser começar com W e terminar com G, um G mudo ali, mas na verdade são as iniciais dos fundadores, seu Werner, o seu Egon e o seu Geraldo, então os 3 fundadores da WEG. O seu Werner eletricista, o seu Egon administrador e o seu Geraldo era mecânico.
Então tinha os 3 pilares técnicos ali, né? O eletricista, o mecânico e o cara que sabia administrar uma empresa. Então foi assim que a WEG surgiu com esses 3. E eu brinco da história da cervejinha porque o seu Egon estava num bar tomando uma cerveja com um amigo que fabricava balcões frigoríficos. Esses balcões para açougue, né? E aí o amigo comentou com ele da dificuldade que ele estava tendo em conseguir motores elétricos. Então, na época, existia uma outra empresa em Jaraguá de motores elétricos, só que a fila de motores, né, para entregar esse produto estava muito longa. E ele estava tendo dificuldade de entregar o produto final dele. E aí o seu Egon pensou assim, vou fazer uma fábrica de motor. O seu Egon era um cara muito esperto para os negócios, né? Um gênio, né? Era uma águia, realmente. Até estava vendo aqui tem uma águia ali, né? Realmente o seu Egon era uma águia para os negócios. Só que ele não sabia, ele não tinha parte técnica, né? Então ele foi até Schroeder, que é uma cidadezinha do lado de Jaraguá, e convidou o seu Werner, que tinha uma oficina lá de eletrônica, né? Que consertava equipamentos, para fazer uma fábrica de motor. E o seu Werner falou, beleza, vamos lá, eu sei enrolar um motor, uma bobina do motor, eu sei como funciona. Mas a gente precisa de alguém para fundir essa carcaça, para usinar o eixo, né? Então precisava de um mecânico. Sim. E aí os dois foram até Joinville, na lanchonete Pérola. É tão legal que a gente grava até o nome, né? Na lanchonete Pérola, lá em Joinville, convidaram o seu Geraldo para fundar a WEG. O seu Geraldo tinha uma oficina mecânica lá, ele é natural de Rio do Sul, na verdade, mas já morava em Joinville. E aí os dois foram até lá, o seu Egon e o seu Werner conheciam ele já e convidaram ele para ir para Jaraguá. Então imagina, Rodrigo, que na época, Jaraguá ainda é hoje uma cidade do interior, perto dos seus 200 mil habitantes, uma cidade de porte não muito grande, né? médio grande já, mas na época Jaraguá era uma cidade muito pequena, que vivia do cultivo de banana, de arroz, era uma cidade muito agrícola, né? E aí o seu Geraldo falou, então vamos para Jaraguá. E aí ele convidou a esposa, vamos para Jaraguá, tô com um convite aí para fazer uma sociedade lá de uma fábrica de motores. E aí ele falou assim, mas se não der certo a gente volta. E aí a esposa falou, não dá certo. A gente vai e nós vamos fazer dar certo. Então, as esposas tiveram um papel muito importante, assim, de apoiar, né? Porque imagina, quanto tempo esses caras ficaram fora de casa, até a empresa tomar o porte que teve, né, de estar grande, assim. Então, uma família foi muito importante para dar essa estrutura para eles, né? Com toda certeza. De poder se dedicar para a empresa. E aí, assim, surgiu a Eletromotores Jaraguá. Foi o primeiro nome da WEG, né? Ela surgiu como Eletromotores. E WEG era o nome de uma linha de motores que homenageava os 3 fundadores. Só que com o tempo, 2 ou 3 anos depois, o pessoal começou a falar do motor WEG, que era a linha mais usada, né? E aí eles decidiram adotar esse nome como o nome da empresa. Então o nome da empresa se tornou WEG porque o povo decidiu que seria assim, né? E aí, dali pra frente, tudo é história, né? Tudo é história, e não é à toa que uma empresa chega nesse porte, né? Teve muito suor, muita parceria, envolvimento da família, né? O apoio das esposas. Então é uma empresa que começou abençoada, eu costumo dizer. A WEG é abençoada. Né? E não sei se por coincidência ou não, mas WEG em alemão, eu não sei até, me desculpa se alguém aqui pronuncia muito bem o alemão ou fala, né? Eu não falo essa língua, mas WEG em alemão significa caminho. Então é um caminho que foi aberto e que a gente está trilhando esse caminho hoje, né? Até hoje. A WEG é de 61, então esse ano a gente faz 64 anos, eu brinco que já é uma jovem senhora, né? Tô começando a entrar ali na terceira idade, então a gente aprendeu muito ao longo desse tempo, erramos, acertamos, mas eu acho que mais acertou do que errou, né? Com certeza. A WEG, empresa orgulho para o Brasil, e hoje a WEG está em vários países, né? Hoje a gente tem Parque Fabril, se eu não me engano agora, porque é difícil acompanhar esse crescimento, né, que é bem dinâmico, mas se eu não me engano são em 17 países que a gente tem parques Fabris, são 55 ou 56 parques Fabris que a gente tem espalhados ao longo do mundo aí, né? Então a gente está presente em mais de 130 países com operações comerciais, então onde a gente não tem operação produtiva, tem pelo menos um escritório da WEG lá vendendo os nossos produtos, né? Nós somos hoje em 47 mil colaboradores no mundo todo. Então, esse número também é difícil de acompanhar. Quando eu entrei na WEG em 2011, a WEG tinha em torno de 20 mil colaboradores. Quase dobrou? Não, dobrou? Dobrou, mais que dobrou. Exatamente. E quando eu lembro quando eu entrei na WEG em 2011, existia um projeto que era o WEG 2020, que em 2020 a WEG teria o dobro de funcionários e iria dobrar o faturamento. E eu falava, não pode, cara, como que uma empresa que tem já 50 anos
vai dobrar o faturamento em mais 10, 9 ou 10 anos, né? E realmente isso aconteceu. Aconteceu, na verdade, em 2021, a gente bateu o dobro do faturamento que era em 2010, e por conta da pandemia, né? Então, em 2020 teve uma pandemia que afetou o mundo, né? Afetou o mundo todo, e em 2021 a gente entregou esse dobro de funcionários e o dobro de faturamento. Se não fosse a pandemia, teria ocorrido lá... Talvez teria sido um pouquinho antes, né? Então, foi algo bem ousado, e ali eu comecei a entender, já tinha entendido um pouquinho antes, talvez, mas ali eu tive a certeza de que a WEG sabe traçar metas, planos e seguir esses planos. E que realmente era possível dobrar uma empresa de 50 anos em 10, né? O orgulho para a família, né? Para os herdeiros aí do pessoal, que hoje já são falecidos, os 3, né? Os 3 são falecidos, infelizmente. Sim. Né? Eu falo que eles morreram na ordem inversa do nome, né? Primeiro o seu Geraldo faleceu num acidente de carro, se não me engano, em 1997. Na época ele era o prefeito de Jaraguá do Sul, então ele chegou a ser prefeito, né? E o seu Egon e o seu Geraldo faleceram logo depois, o seu Egon em 2015 e o seu Werner em 2016. Né? E o seu Werner, na biografia dele, ele escreveu que ele iria trabalhar até o último dia da vida dele. E realmente isso aconteceu. Ele ia para a WEG, tinha o seu escritório lá na WEG, e ele trabalhou, se eu não me engano, até os 83 anos de idade. Aí nos últimos 3 meses de vida ali que piorou um pouquinho a situação, e aí ele ficou mais em casa. Mas a família toda não, mas praticamente uma boa parte da família ainda mora em Jaraguá. Jaraguá ainda é uma cidade muito do interior, então tem muito essa coisa da gente conhecer um ou outro, e às vezes as pessoas são bilionários que moram lá, né? E a gente tem contato com essas pessoas, às vezes sem saber quem são. Então isso é muito legal. Do interior, né, de Jaraguá do Sul. É uma história linda da WEG, né, que permanece, perdura aí. E eu fiquei encantado também com toda a estrutura, que eu já fui lá na WEG 4 vezes, e cada vez que eu vou lá dá, né, vontade de voltar. Você que está nos assistindo, que quer conhecer melhor a WEG, pega a sua família, vai dar um passeio em Jaraguá do Sul e vai visitar o museu. O museu da WEG. Ele é um museu que lá no início dos anos 2000, quando a WEG teve a ideia de fazer o museu, a WEG adquiriu o primeiro prédio onde foi feita a Eletromotores de Jaraguá. Então ali é onde é o museu da WEG hoje. E no início ele surgiu para ser um museu de recordações, com coisas antigas dos fundadores, relembrar como era naquela época, né? E ali logo depois dos anos 2010, ali depois que a WEG completou seus 50 anos, em 2011, a WEG reinaugurou esse museu como um museu de ciência e tecnologia. Então hoje ele é um museu interativo. Claro que ainda tem lá os pertences dos fundadores, as primeiras máquinas, tem a primeira nota fiscal do primeiro motor, tem inclusive o primeiro motor que a WEG produziu, tá lá. Tem o motor número 1 milhão, né, o milionésimo motor também, fabricado pintado com uma cor dourada, né? E aí tem lá, a WEG fabricou esse milionésimo motor em 1975. Então 14 anos depois se teve o motor 1 milhão, né? Hoje a gente fabrica 1 milhão de motores em menos de um mês. Meu Deus. Então cresceu muito, né? São 60 mil motores todos os dias que a gente faz. Então o Museu da WEG ele fica aberto de terça a domingo. Ele só fecha na segunda-feira para manutenção. E ele fica aberto das 10 da manhã às 6 da tarde, sem custo nenhum para a população em geral. Então é muito comum a gente estar lá apresentando o museu para vocês, visitantes. Não sei se nas vezes que tu teve lá, Rodrigo, tinha alguma escola, mas é muito comum os professores levarem os alunos lá para dar aula dentro do museu. Então é uma interação bem legal que a WEG tem com a comunidade. Assim. Eu estava em São Paulo e conversando, trocando uma ideia lá com o pessoal, e falei de onde era, e um rapaz, é da terra, da empresa gigante, né, da WEG. Aí eu comentei com ele, vai no museu, eu falei com ele ali pelas redes sociais, e ele disse, então fica o convite, eu sei que tu vai assistir esse podcast, vai até a WEG. Vem aqui que eu te levo no museu. Legal. E se eu estiver por lá, me chama, que é um prazer sempre para mim apresentar e contar um pouquinho da história da WEG. Vocês vão perceber que ao longo da nossa conversa aqui eu vou falar muito a nossa casa, porque realmente é a forma que a gente se sente, como se a WEG fosse parte da nossa casa. E a gente acaba estendendo isso para nossa família também. Sim. Então hoje talvez meu pai eletricista de formação, mas instrutor da autoescola, minha mãe manicure,
eles não tiveram contato com a indústria VEG, né? Então, talvez eles demorariam um pouquinho mais para conhecer. E aí, em 2011, quando eu fui trabalhar lá, então hoje eles conhecem muito mais a VEG. E é muito legal, assim, o orgulho que eles falam de que o filho dele trabalha na VEG, de ver um produto VEG e me mandar foto, ou ver um carro. Hoje a gente tem muitos integradores solares, né? Que é algo também que aproxima muito a VEG do consumidor final. De tirar foto do carro e mandar, então a família da minha esposa também, então todo mundo gira, acaba girando e pegando um amor assim pela VEG, eu acho que pela forma como a gente fala da empresa, né? Com certeza. Eu tenho até uma conhecida minha que dançou comigo na Invernada Artística e ela veio a namorar. Você dançou Invernada Artística? Isso. É mesmo? Ela eu veio, também não sei, cara. Do antigo CTG Peitoral de Ouro. E a Dayana, ela é casada com um rapaz que trabalha na VEG. Então ela mora em Jaraguá do Sul hoje, a família dela está em Jaraguá do Sul. É de uma família bem conhecida aqui da região de São José, ali de São José. Então, na época, a Dayana foi namorar, casou, foi para Jaraguá do Sul, o cara da VEG, todo mundo comentava da VEG, né? Porque a VEG, por mais que já faz um bom tempo, sempre foi uma empresa muito, muito forte. Era uma referência como indústria, né? As pessoas se formavam e queriam trabalhar na VEG. E quem vai no centro de treinamento da VEG fica apaixonado, né? A gente eu já fui algumas vezes e se dá vontade assim de todo mês ir lá fazer um treinamento, que a gente não consegue disponibilidade. E se tu fizer isso, provavelmente tu vai ficar uns 3 anos fazendo o curso se tu for todo mês, né? Hoje a gente tem o nosso CTC, que é o Centro de Treinamento de Clientes, e por lá já passaram mais de 60 mil alunos. Nossa. Então, ele foi fundado no ano 2000, então em 25 anos já passaram mais de 60 mil alunos pelo nosso CTC. Então a gente não é só também um fabricante de produto, a gente fabrica e ensina como usar o produto. Sim. Então não adianta eu ter um bom inversor, um bom motor, um bom contator, se o eletricista tiver dificuldade para aplicar, para manusear esse produto. Sim. Então a gente faz questão de lançar o produto e ter um curso lá. Assim como a gente vai fazer com o VEG Home agora, que o VEG Smart Home, e o que a gente está fazendo com o WCAN, que é a parte do CFTV da VEG. E é presencial, aí na pandemia começou os treinamentos à distância, né? Isso. Então você que está nos assistindo aí de qualquer lugar do Brasil... Qualquer lugar do mundo. Do mundo, exato. Não deixe de fazer um treinamento pela VEG. Você que usa produtos da VEG, que gosta, que quer conhecer ainda mais esse produto... se inscreve, vai no... O link vai passar aqui. É o www.veg.net. Então, entrando nesse site lá vai ter uma opção que é o treinamentos. E lá em treinamentos a gente tem diversos cursos que são o que a gente chama de assíncrono, né, que é um curso gravado. Aí a gente tem o síncrono, onde tem um calendário, o professor está dando aula e interagindo com os alunos. E a gente tem também o curso presencial. Então, como tu falou, na pandemia a gente deu um boom muito grande, assim, a gente precisou disso, né? Porque nós não podíamos receber as pessoas lá, e a gente recebe pessoas do Brasil e do mundo todo lá para os nossos treinamentos, e como a gente ficou com isso restrito, a gente precisava de alguma forma fazer esse conhecimento continuar chegando. E aí muitos cursos foram gravados, muitos cursos passaram para online, então foi um boom muito grande realmente ali, que a gente conseguiu treinar um número muito maior de pessoas, né? E assim, eu fiz vários treinamentos e tinha pessoas de todo lugar do Brasil, né? Sim. E eu fiz treinamento, na época eu ligava pra Débora, não sei, acho que a Débora ela tá Isso, a Débora era a secretária lá do CTC, né? Realmente, legal. A Débora saiu, acho que faz uns 4, 5 anos talvez. Ela tá em um outro departamento agora, se eu não me engano, na assistência técnica. Ela é secretária desse departamento lá, mas era realmente com a Débora. Quero mandar um abração pra Débora, porque pô, ela sempre foi muito gentil, muito querida comigo, sempre me ajudou ali, né? Na escolha dos treinamentos, a achar uma vaga, data. Então, a VEG é muito receptiva, a VEG, ela abraça realmente o cliente. Assim, os fundadores eram dessa forma, né? Eles eram pessoas muito simples. Eu tive a oportunidade, o prazer de apertar a mão do seu Werner quando ele andava pela fábrica lá ainda. Bacana. Né? Um dia quando eu trabalhava em processo, estava com a cabeça enfiada dentro de uma máquina laser, mexendo lá, fazendo uma limpeza na lente, fazendo uma programação da máquina, não lembro certo o que era, mas a máquina estava parada, o pessoal estava na hora do almoço, e aí ele passou, e alguém bateu nas minhas costas, eu não sabia quem era, virei o seu Werner parado. Seu Werner, tudo bem e tal, e ele na maior simplicidade me cumprimentou, perguntou se eu podia botar a máquina para rodar, tinha uma menina com ele, provavelmente da família, né, que ele estava apresentando, e ele explicou para ela todo o processo sem me perguntar, ele sabia que era uma máquina laser, que gravava no plástico, que fazia uma queima no material. Então alguém explicou isso para ele, mas imagina, não era uma tecnologia da época dele. E ele estava antenado, né, com as novas tecnologias da VEG. É aquele dono que
tá ali. Exato, ele tá muito presente. Ele era um presente. cara muito presente dentro Por isso que da a VEG é o que é, né? E ele é um cara muito simples, apertou minha mão, agradeceu na maior educação, saiu no seu passo bem lento, que ele já tava com uma idade mais avançada, né? Saiu pela fábrica e eu fiquei pensando assim, caramba, cara, o seu Werner apertou a minha mão, né? Que bacana, né? Pena que ninguém viu, porque eu vou contar e vão duvidar de mim agora. Não, mas ele era muito comum essa cena dele aparecer pela fábrica. E imagino quem tá chegando na VEG agora, quando ouve, né, você contando esse fato. Agora é um pouquinho mais distante, porque não tem mais essa oportunidade, eles não estão mais com a gente. Imagina a vontade de conhecer algum deles também, né? Isso é bem legal, assim, hoje se me perguntarem qual que é o grande diferencial da VEG, de por que a gente é dessa forma, de falar da empresa com esse amor, é uma cultura, é um aculturamento que a gente tem desde o momento que a gente entra até o momento que a gente vai se desenvolvendo dentro da empresa. A gente é muito cultural, assim, de ser simples, de atender bem os clientes, de ter essa receptividade. E o Ricardo, que é o nosso gerente lá, ele fala um negócio que é muito verdade, que é: ninguém no mundo é melhor do que a VEG em fazer relacionamento e transferir conhecimento. E eu concordo com isso. Isso é uma coisa que a gente, sem modéstia nenhuma, a gente faz muito bem, em ter esse relacionamento com os nossos clientes e ajudar a transferir o conhecimento que a gente tem. A VEG é excepcional, o Charles, né? O Charles, um querido, o Chalinho. Charles, um abraço, talvez tu não vá lembrar de mim, que fala com muitas pessoas, mas a primeira ou a segunda visita eu conversei com o Charles lá, o cara... Sim. Inclusive, o cargo que eu tô hoje, lá como coordenador de vendas, era o cargo que era ocupado pelo Charles. Ele teve uma oportunidade de um cargo de gestão, ele foi para o marketing da VEG, a gente trabalha no mesmo prédio hoje lá. Legal. E surgiu essa oportunidade de eu entrar na vaga do Charles, né? E eu lembro quando eu entrei, eu ouvia muito o pessoal falar assim, responsabilidade, hein? Entrando o Charles era um cara, então eu já entrei pressionado, né? Eu era o menino entrando para substituir o Ronaldinho Gaúcho lá, né? Falei, vamos lá. E aos pouquinhos a gente tá construindo a nossa história também. Acredito que hoje ele deve estar muito orgulhoso, né? Porque Sim. é um cara assim totalmente querido, e um cara cativante, que a gente aprende a gostar, né? Sem demagogia, pura realidade. O Henrique... Só para eu finalizar aqui, para não esquecer, cara, o Charles é um dos que a gente brinca que é um caso dentro da VEG, assim, que é o caso padrão, né? Ele entrou com 15 anos na VEG, hoje o Charles já está com uns 47, ele tem 32 anos de empresa. Então é muito engraçado, assim, tu falar com ele. E teve um dia que ele estava apresentando para mim, logo que eu entrei ali em vendas, ele me mostrou o museu, a gente foi lá pro Centro VEG, e ele comentou comigo, assim, do Centro VEG, falou com saudosismo, e eu vi que ele se emocionou, assim, encheu o olho de lágrima. Falei, Charles, dá pra ver que tu é um cara bem apaixonado pela empresa, né, cara? A gente gosta da VEG, mas dá pra ver que tu é um passo a mais, cara. Ele falou, cara, porque assim, se um dia eu tiver que sair da VEG ou fazer outra coisa, cara, pra mim vai ser, eu vou ter que reaprender, porque pra mim não é trabalho isso aqui. Todos os dias eu acordo, desde os 15 anos, e eu venho pra VEG. Então, pra mim não é trabalho, é minha rotina diária. A vida dele quase inteira, né? Desde os 15 hoje, anos. a esposa dele também trabalha na VEG. Eu não lembro se o pai dele chegou a trabalhar também, mas isso é muito comum dentro da VEG, assim, a gente ter o pai, o filho e o neto hoje, 3 gerações trabalhando na VEG. Isso, é uma empresa muito familiar. A gente, quando visita lá o Parque Fabril, né? E a gente vai vendo as pessoas, né? E vai vendo que tem pessoas, geralmente vai conversando com algum deles, eles estão lá há muitos anos, né? E isso não só nos cargos de gestão ou nos cargos administrativos, do escritório, que a gente fala, né, de vendas ou engenharia. A gente tem muitos operadores de máquina, operador de bobinadeira, o cara que é soldador, que ele tá há 25, 30 anos lá dentro da VEG. Que entrou no menor aprendiz da VEG. Exato. Tá a vida toda lá. É isso mesmo. E aí, como eu falei do Charles, né, aproveitar a deixa aí, o Charles entrou com 15 anos na VEG porque existe um projeto dentro da VEG que é o CTW, que é o Centro VEG. Então são menores aprendizes que entram lá trabalhando durante o dia, então eles têm um ensino profissionalizante de manhã e de tarde, e à noite eles estudam na escola normal fazendo aí o ensino médio, né? Sim. Então ocupa os 3 turnos basicamente, né? E é uma coisa que a VEG cobra muito. O aluno ele tem que ir bem na escola e bem no Centro VEG. Ele não pode uma coisa atrapalhar a outra, né? E quando ele termina ali com 18 anos, é dada uma oportunidade de trabalhar dentro da VEG. E o nosso índice de retenção hoje é de 99%. Meu Deus. 99% das pessoas que terminam o Centro VEG, elas ficam na VEG para fazer o estágio. Alguns outros descobrem que, na verdade, não era aquilo ali que ele queria fazer da vida e vai fazer outra coisa, mas 99% fica.
E hoje a gente tem um número bem grande assim, de alunos, né? São 820 alunos aqui dentro do Centro VEG. Na nossa estrutura dentro da VEG começou a ficar pequena, então a gente tem uma parceria com o Senai de Jaraguá do Sul, onde o pessoal faz aulas no Senai, utiliza os equipamentos do Senai, os laboratórios deles, e a gente tem professores do Senai também dentro da VEG dando esses profissionalizantes aí pro pessoal. Então é um processo seletivo. Tu comentou que tem o teu filho com 15 anos, né? Essa é a hora de fazer esse processo, se inscrever lá, é como se fosse um vestibular. Vai ter que estudar um pouquinho para passar na prova ali, mas se passar é algo muito legal, assim, tem um futuro bem promissor para ele. Eu já falei para ele que se ele quiser, se ele topar, eu tô me mudando para Jaraguá do Sul, amigo. Será um prazer recebê-lo. É só ele querer. E quando a gente vai à visita da fábrica, né? Eu fui na fábrica visitei a fábrica de capacitores, me apaixonei. Fui lá olhar aquele laboratório de teste lá na fábrica de tomadas, me apaixonei. Até, se não me falha a memória, o Inmetro vai certificar os produtos lá dentro do laboratório. Ou seja, porque é referência, né? Exato. Hoje a gente tem essa possibilidade, né, de o Inmetro poder fazer os testes lá em loco no nosso laboratório. Então, eu costumo dizer, Rodrigo, quando a gente coloca essas 3 letrinhas, né, o W, E, G, que até tá aqui, eu não vou mostrar agora que tá um pouquinho frio hoje, aqui nós estamos gravando no inverno, mas o WEG, não importa qual seja o produto que a gente coloca, a gente tem uma história para trás para zelar, né? Com certeza. Então, às vezes, mas é uma tomadinha que vai na parede, é uma plaquinha que vai... Cara, é VEG, tem que ter qualidade, então a gente investe muito pesado, por isso que muitas vezes o nosso produto ele não é o mais barato do mercado, porque tem um custo por trás disso, né? Não é porque a VEG está vendendo a sua marca, né? Tem um padrão, né? Padrão europeu. Coisas que duram. É algo realmente que tem que ser durável, porque não pode o cara comprou o motor da VEG a vida inteira, ele tem aquela sensação de que é um produto robusto, que é uma boa qualidade, e ele bota uma tomada lá que a hora que ele vai puxar o ventilador da tomada, sai a tampinha da tomada junto. Isso não pode acontecer, né? Então a gente toma muito cuidado com isso para ter qualidade em tudo que for VEG. Tu falou do mini disjuntor. Quando eu peguei o primeiro mini disjuntor VEG na mão, né? Eu olhei e disse, meu Deus, os caras pensam em tudo. Os caras são fora da curva. Por quê? O mini disjuntor vem embalado a vácuo. Sim, ele tem uma proteção plástica nele, né? E aí eu falo pro cliente, quando eu pego um mini disjuntor VEG, que pode estar ali dentro do meu carro, pode estar dentro do meu carro há 6 meses, 1 ano, ele é novo. É novo. É novo, porque o mini disjuntor, para quem não sabe, para quem não é expert no assunto, para quem não trabalha na área da elétrica, porque aqui a gente está aberto, né? Toda a área da internet está nos vendo, né? Todos os internautas. O mini disjuntor, com vários componentes elétricos, ele tem uma entrada e saída de ar, né? Que é para não criar gases tóxicos, quando aquecer. Então são vários fatores que não vamos entrar nesse assunto que é muito técnico. Certo. Então, se ele tem uma entrada de ar e saída de ar, nós estamos numa região do litoral, principalmente a gente aqui do litoral. Perfeito. Vai entrar maresia. E às vezes a gente pega um disjuntor de outro fabricante que já está há algum tempo no estoque daquela loja e põe um mini disjuntor lá para trabalhar, trocou para o cliente, o mini disjuntor vem a dar problema. E o cliente pensa que é algum problema na instalação, e não é. Porque aquele mini disjuntor ele estava lá. Estava exposto a essa maresia. Às vezes 2, 3 anos no estoque. E quando tu compra um VEG, não, tu pega um produto novo. Sim. Ele está igual o dia que ele saiu da fábrica. E tu sabe, Rodrigo, isso é engraçado, que é um dos pontos que tu falou agora. Isso é um diferencial da VEG. Porque, se eu não me engano, eu acho que só a VEG tem esse plástico em volta, né? E aí eu vou deixar um recado agora pro Lucas, um amigo meu, que ele trabalha na engenharia da VEG, na engenharia industrial, lá na VEG China. Né? Então o Lucas, um grande amigo meu, até um abraço para ele, deve estar lá do outro lado do mundo agora nos vendo, então o teu podcast vai chegar até lá também. Legal. Ele veio com essa ideia para mim de reduzir custo. Vamos reduzir o custo desse produto aqui, porque esse é o trabalho dele, né? Reduzir custo operacional. E aí ele teve essa ideia, vamos tirar o plástico. E eu até de início falei assim, acho que ok, talvez reduza, né? Só que o percentual que iria reduzir no custo do produto era muito baixo. E aí eu apresentei para ele todos esses argumentos de o eletricista pode pegar esse disjuntor, levou para a obra, sobrou o disjuntor, ele consegue voltar na loja e trocar, porque o disjuntor vai estar intacto a hora que tu tirar o plástico dele, né? De outras marcas, outros fabricantes, tu jogou dentro da tua caixa de ferramentas, já riscou, passou uma chave ali, pegou um pó, tu já não consegue trocar. Então isso é algo que realmente a gente ouve muito dos eletricistas, que é um diferencial da VEG e a gente mantém. Sim. Então tudo que dá certo a gente ouve muito o que o eletricista nos fala. Cara, isso é bom, isso
Então a gente mantém. Fica uma sugestão e um pedido juntos. Vamos lá. Não tirem. Tá bom. Tá. Ouviu, Lucas? Não vamos tirar. Lucas, mantenha a embalagem, Lucas. É um diferencial incrível. O produto Perfeito. realmente ele é novo, né? Então, Sim. no meu carro eu tenho disjuntores, porque às vezes a gente é chamado na madrugada, né? Sim, para uma emergência. Para emergência, e eu sei que aquele produto que eu vou instalar, ele é novo. Ele está em plenas Ele tá condições em de plenas uso. condições Né? de uso, né? Não, porque a gente fica dentro do carro, a gente fica trabalhando em um local beira de mar, tudo, então Perfeito. eu só compro o meu disjuntor VEG para guardar no meu carro Que ali bom, para ter a substituição. Ô Henrique, mas a VEG em contatores, em motor, inversor de frequência, software start, esses produtos hoje eles estão no mercado há muitos anos. Sim. Dispensa comentário, já tem clientes fiéis, assim como a Climaluz é fiel, VEG. Então, mas agora o que nos chamou a atenção, né? E eu quis te convidar para vir aqui para deixar mais claro é o VEG Home, né? Perfeito, perfeito. O VEG Home ele surgiu em 2021 com o nome de VEG Home, que era uma solução de casas inteligentes. Esse era o projeto, né? Só que esse projeto foi crescendo e na VEG as coisas são sempre muito rápidas, né, Rodrigo? E a gente tem o que eu brinco é o tempo VEG, né? Então na VEG às vezes o tempo passa mais devagar, às vezes passa muito mais rápido. E o projeto cresceu e o VEG Home acabou se tornando a solução da VEG para a casa das pessoas. E essa linha que inicialmente se chamava VEG Home se chamou VEG Smart Home. Então hoje a gente tem o Smart Home, tem o WCAN, tem o WX, todas as linhas de acabamento elétrico, tudo isso dentro do VEG Home. Inclusive a gente mudou a nossa rede social, o Instagram, que era VEG Tomadas, tinha o VEG Home, tinha o WCAN, a gente jogou tudo dentro do VEG Home. Que legal. E hoje tudo que tu quiser de informação, de lançamentos da VEG, toda a parte de marketing, comunicação com o usuário, está dentro do VEG Home. É a nossa solução para a casa das pessoas. Eu costumo dizer para casa, mas não só para casa, também para áreas comerciais. Sim. E por que não agora também com o WCAN, o controle de acesso, a gente também para a área industrial, né? Com certeza. Área industrial, para um porto, um aeroporto. Eu costumo dizer que eu vou ficar muito feliz a hora que eu chegar em um aeroporto para pegar um voo e a catraca que tiver lá, o reconhecimento facial para leitura do QR Code ali do voo for da VEG. Aí eu vou estar realmente satisfeito assim de dizer, agora realmente a gente está em todos os cantos. E quando eu passar por isso, eu quero filmar e te mandar. Por favor, e marca o @VEG Home, não esquece. Com certeza. Então, você que está nos assistindo, já sabe que a rede social foi direcionada, a gama de produtos tá tudo no VEG Home. Isso. Como eu falei antes, né? Se eu perguntasse hoje, e ainda talvez se eu perguntar para algumas pessoas, eu digo que uns 80% vai dizer, se eu perguntar o que a VEG fabrica, as pessoas vão responder motores. E realmente é o nosso carro-chefe, somos a segunda maior do mundo, a primeira do Brasil, e a gente tá muito bem com esse produto. Só que a VEG precisou se diversificar, né, Rodrigo? Assim como tu começou lá atrás instalando ar-condicionado e tu foi expandindo teus negócios para ser uma engenharia elétrica e trabalhar com produtos mais elaborados, a VEG também precisou fazer isso. Sim. Então, e tem um dado muito legal que é, em 2022, o faturamento da VEG foi de 29,30 bi. Foi 30 bilhões de receita líquida, né, receita operacional líquida, 30 bi. Desses 30 bi, 60% desse faturamento foi de produtos que não existiam até 2017. Então, isso mostra o quanto a gente é inovador, né? Imagina se a gente tivesse lançado uma linha de motor que deu certo, uma linha de chave de partida, uma soft starter e um inversor e nós vamos seguir com isso aqui pro resto da vida. Talvez a gente não tivesse mais no mercado hoje. Então, a gente precisou se diversificar. E conforme a VEG foi se diversificando, foi abrindo mais oportunidades, mais pessoas trabalhando nesse projeto. E o VEG Home é isso, é mostrar que a VEG também não é mais só motores ou só indústria. A gente pode estar dentro da casa das E esse pessoas. crescimento foi em tudo, em bolsa de valores. Aqui, Exato. Até que tem um pouquinho coisinha, mas tem umas ações. Tem umas ações da VEG, é importante, cara, é importante. A VEG... Quem tem um coração tão voltado para a VEG não ia deixar de fazer isso. Sim. A gente, ao longo do ano passado, nós pulamos 2 posições na bolsa. Então a VEG abriu seu capital em 1971. Então com 10 anos de empresa, a gente já abriu o capital na bolsa. Então vai fazer 54 anos agora que a gente tem esse capital aberto, né? Isso mostrou que a empresa já estava madura também, se profissionalizando. Então a VEG não é mais hoje uma empresa com
predominância familiar na gestão, ela é uma empresa profissional. A gente tem uma holding que cuida do grupo VEG, então o grupo VEG hoje são 7 empresas. O meu departamento, que é o da construção civil, o VEG Home, ele fica dentro da VEG Automação, e a gente tem a VEG Motores, tem a VEG Transformadores, a VEG Tintas, temos a VEG Digital e Soluções. Então a própria VEG Motores hoje tem os motores comerciais e os motores industriais, então se dividiu em 7 grandes grupos, né? E em 71 a gente abriu o capital, foi para a Bolsa, e o ano passado foi o nosso boom, assim, que o pessoal brinca que a VEG virou a queridinha da Bolsa, né? Nós passamos 2 grandes empresas aí no cenário nacional, né? Hoje a primeira da Bolsa é a Petrobras, a segunda é o Itaú e a terceira é a VEG. Então hoje em indústria privada, a VEG seria a primeira, né, digamos assim. Mas hoje nós somos a terceira maior empresa da Bolsa, com capital. Se hoje, no final do podcast, que alguém quisesse comprar a VEG, o valor do mercado dela gira em torno aí de 250 bi. Então, para quem começou lá com capital inicial de 3 fusquinhas, né? Hoje a gente chegar em 250 bilhões é bem legal. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que é bem popular, mas assim, a VEG não sabe brincar. Isso é uma verdade. Comprou a fábrica de tinta, hoje é referência na parte de tinta. Comprou a empresa de transformadores. Exato. Daqui a pouco tu olha, tá andando na BR, para tudo, tá tudo lento, tua vida tá passando um gigantesco transformador da VEG. E é um orgulho pra gente ver isso. Quando eu vejo passar um transformador da VEG, eu paro e fico admirando, né? Quando eu passo numa subestação, eu olho VEG lá, é para admirar. Primeiro que é da nossa terra. E segundo, quando a gente conhece a história e conhece a empresa, não tem como não ser um admirador. E tu teve a oportunidade de estar lá, né? Tu conhece as pessoas que fizeram aquele produto. E a gente, eu falo a gente porque eu também faço parte de Com certeza. elevado a VEG até onde ela está, né? Cada um de nós é uma formiguinha lá dentro, trabalhando e ajudando a VEG a ser cada vez maior. Então, e a gente procura manter sempre, né, esse aculturamento, a cultura da VEG ser simples, cara. A gente tem que ser simples, efetivo, tem que seguir aumentando, melhorando, crescendo cada vez mais, mas mantendo a simplicidade, né? Mantendo a sua raiz. Com certeza. Você que vai construir, que está construindo ou pensando em construir, né? Não deixe de pegar um profissional habilitado, capacitado e que trabalhe com a linha VEG, seja um especialista da VEG, para que você na sua casa, na sua empresa, tenha a solução VEG. Você que vai ampliar a sua indústria ou que vai começar uma indústria, do transformador ao interruptor, o CFTV, o controle de acesso, você pode trabalhar somente com a VEG, tudo VEG, né? Então, pense só, o suporte da VEG é top, o produto da VEG é de confiabilidade mas gigante. Eu uso VEG e dou garantia, bato no peito e sai tranquilo. Instalo e vamos pro próximo. Que bom que a gente conseguiu conquistar a tua confiança no produto, né? Isso não é da noite pro dia, né, Rodrigo? Não é eu fazendo um preço melhor para ti, ou te dando uma condição aqui ou ali. Tu usa o produto, tu sabe a qualidade que tem, por isso que tu fala. E é isso que a gente quer, né? A gente quer... Pega o meu produto, testa, vê se ele é bom, depois tu faz a propaganda dele pra mim. Aquilo que tu falou agora há pouco. A VEG, quando foi lançar a tomada, é um produto VEG, tem toda a história. Leva as 3 letras. Exatamente. Leva o nome VEG, então tem que ser um produto top. Eu, que tenho a minha empresa, que comecei devagarzinho, estou engatinhando, trabalhando, estou no mercado há mais de 20 anos, eu não vou usar qualquer produto. Eu vou usar um produto que consiga deixar o nome da minha empresa cada vez mais firmado na rocha, como eu costumo dizer. É isso aí. E por isso que eu tenho que ter parceiros como a VEG. Isso aí. Legal, para nós é um prazer ouvir essas palavras aí. Tenho certeza que o pessoal que trabalha lá comigo, a equipe toda e todo mundo que trabalha na VEG ou que tem um apreço pela empresa, fica muito feliz ouvindo tuas palavras aí. O setor de engenharia da VEG, hoje a VEG tem... Não dá para acompanhar porque... Mas tem em média quantos engenheiros? Hoje a gente tem na apresentação que a gente faz, né, institucional, a gente fala em 4.700 engenheiros dentro da VEG. Imagina. Eu brinco que tem uma parte da VEG lá que é o P&D, né, o pessoal do desenvolvimento, que é o pessoal da máquina do tempo. Esses caras estão pensando 5 anos para frente. Então são produtos que a gente vai lançar daqui 5 anos que já estão sendo estudados agora. Imagina. Então esses é os caras que precisam estar o tempo todo se atualizando, entendendo como é que o mercado está se posicionando
E aí acaba que a gente tem muitos engenheiros nessa parte de desenvolvimento, na parte de testes, na parte fabril e também no comercial. Chega a ser uma fumacinha lá. Então assim, eu sou um engenheiro que decidi ir para o comercial. Então eu ouço muito o que o eletricista me fala, eu entendo como é que o mercado está se posicionando para levar isso para dentro da WEG também e ajudar o pessoal a desenvolver novos produtos, né? Que bacana. Então essa parte da engenharia da WEG, imagina, são 47 mil colaboradores, 4.700 são engenheiros. Então, é uma empresa de engenharia, né? 10%, Sim, dessa empresa é de engenheiros. É né? engenheiro. Então, e quando eu falo que a WEG não sabe brincar, não sabe mesmo. A WEG vai lá, ela fabrica a ferramenta para construir o motor, ela fabrica a tinta, ela fabrica o fio. Esses dias eu estava com alguns clientes lá na WEG fazendo visita no museu. E aí eu brinco que a gente tem que ter sorte, né? E o Ricardo complementa, tem que ter sorte de acordar cedo, trabalhar certinho, né? Que as coisas vão acontecer. E a gente estava saindo do museu e o seu Décio, que é o filho do seu Egon, estava saindo do museu também. E aí ele parou para conversar com os clientes que estavam comigo e ele perguntou de onde era. Inclusive era um pessoal aqui de Florianópolis que estava lá legal. Com a gente, instaladores de CFTV. Ele trocou um pouquinho de ideia ali com o pessoal e aí ele pediu para o pessoal acreditar nesse projeto do WCAM, das câmeras de CFTV e do WEG Home como um todo, porque a WEG acreditava muito nesse projeto. E que tudo que a WEG começou, ela começou pequenininho, mas pensando grande. Então, quando tu fala que a gente não entra em nada para brincar, é verdade. Isso é realmente... Eu acho que até pelo peso da marca, a gente não pode entrar hoje, Rodrigo, para ser mais um no mercado. Com certeza. Então, sempre que a gente entra no mercado, a gente entra para buscar liderança. Então, isso não é nenhuma arrogância da nossa parte, mas é onde a gente quer chegar. Então, tu tem que ter um horizonte, tu tem que ter uma meta, porque senão fica sem sentido, né? E tem muitos concorrentes que nos obrigam a ser melhores todos os dias. Então eu digo que concorrência ela é boa. Ajuda, então a gente tem hoje concorrentes grandes, né, muito grandes, que nos obrigam a ser melhor todo dia. E o procedimento da WEG é esse, é sempre buscar amanhã ser melhor e buscar estudar mais o produto. E às vezes eu costumo dizer, a gente pensa, não tem mais o que evoluir esse produto, porque ele já está praticamente 100%. Sim. E aí vem e surpreende a gente. Então, isso que o Décio falou lá pro pessoal, que realmente era assim. Quem era a WEG em 1961 quando a gente começou a fazer motores? Éramos uma empresa no interior de Santa Catarina, pequena, que estava querendo vender para o resto do Brasil todo ou do mundo, né? Mas muito pequenininha, mas já pensando grande. Quando a WEG, quando surgiu ali na década de 80, a WEG Automação, também os concorrentes olhavam e falavam, só mais um concorrente no mercado. E a gente foi indo e a gente conseguiu a liderança desse mercado também. Então tudo que a gente entra pequenininho, mas pensando grande, né? E hoje, principalmente nessa parte do WEG Home, do controle de acesso, do WCAM, a gente tem um mantra lá dentro da WEG que a gente veio como uma marca, uma opção sólida e confiável para esse mercado. Então nós não somos melhores que ninguém, nem piores, a gente é diferente, a gente quer a nossa fatia do mercado e dizer assim, usa o meu produto, que eu sou uma marca sólida e confiável, que se tu precisar de uma assistência, tu precisar de uma garantia, eu não sou uma empresa que amanhã vai estar fechada. Não. Tem um passivo muito grande. Né? É muito difícil a gente jogar uma lona por cima da WEG e se esconder a hora que alguém bater na porta para reclamar do produto. Quando eu falo que a gente também trabalha com fotovoltaico, quando eu falo em fotovoltaico, eu vou conversar com o cliente já tem vários orçamentos, eu sempre falo, trabalhe com a WEG, trabalhe com uma empresa que está no mercado há décadas, que tem confiabilidade, é um produto que quando você instala um fotovoltaico, você está pensando em 20, 25, 30 anos. Exatamente. Entendeu? Então não dá para instalar um produto, né? E não é um investimento também tão barato, né? Não. Claro que hoje está muito mais acessível, se a gente for falar em barato ou caro, é um investimento muito barato, mas ele é um investimento pesado, às vezes inicial, que tu vai ter que colocar na tua casa. E tu não quer que aquilo daqui 2, 3 anos comece a dar problema, e muitas vezes tu vai procurar o cara que instalou, ele já não existe mais, aí tu procura o fabricante não é nacional, e tu não tem contato com esse cara. Aí fica desamparado. Então assim, muitas vezes já aconteceu dos integradores instalarem na casa de alguém e dar problema, e a empresa do cara não existe mais. Mas a WEG está lá. Então, de alguma forma, a gente vai achar uma forma de ajudar esse cliente. Né? Com certeza. O nome WEG, né? Então, você instala, sabendo que vai... Quem instala já está pensando nos 25, 30 anos. É isso.
Então, daqui 25, 30 anos, a VEG vai estar ainda maior. Se Deus quiser. E eu ainda vou estar lá, provavelmente. Com certeza, se Deus quiser. Se acompanhar as estatísticas, né? Imagina. Realmente. Então, você tem que instalar algo que te dê um suporte quando você necessitar. Que seja duradouro. Que seja duradouro e que tenha um padrão. É um procedimento que dispensa comentário quando você instala a VEG. Então, a VEG ela tem a solução para a casa inteira, para a indústria inteira, para o condomínio, para qualquer lugar, né? Sim. Ô Henrique, mas que bacana, eu fiquei muito feliz também do controle de acesso, né? Porque veio o CFTV e eu fiquei imaginando, a VEG não vai entrar aqui só pro CFTV, ela vai não entrar... vai ficar só nisso, né? É. A gente já imagina, a gente já conhece a história. E como eu falei para ti, são 3 pilares, né? CFTV, alarme, controle de acesso. O alarme é algo que a VEG deixou para ser a última pernada, digamos assim, que a gente vai dar, se a gente der, né? Porque na VEG eu nunca digo nunca ou não dá, né? Sempre por enquanto ou ainda. Então, por enquanto, a gente vai ter o CFTV, o controle de acesso, e o alarme é uma opção. A gente vai ter dar um spoiler aí já pro pessoal, a gente vai ter uma solução de alarme, um pouco mais hobby, um pouco mais residencial, mais home mesmo, né? E dependendo como for, como o mercado se movimentar, a gente pode ser que a gente entre também nessa parte de alarmes, né? A Climaluz, ela instala a CFTV, mas a gente é mais para clientes, a gente não abria o leque e não divulgava a instalação de CFTV. Quando a VEG veio para o mercado, eu disse, opa, agora eu vou abraçar essa causa e vou divulgar que eu também trabalho com CFTV. Perfeito. Então hoje a Climaluz trabalha com CFTV e vamos usar a linha VEG. Com certeza vamos trabalhar com a VEG. Da VEG. Que tem a linha analógica, tem a linha IP. Linha analógica, linha IP, a gente lançou agora na ExpoSec, a gente estava lá, nós lançamos a câmera LPR com leitura de placa, né? Então até 120 km por hora, 2 pistas, a câmera consegue reconhecer. Olha a tecnologia. Né, a placa que tem ali. Óbvio que está em aperfeiçoamento ainda, então o tempo todo a gente está aprendendo e ensinando esse banco de dados a ficar cada vez melhor, mas já tem o produto. Câmeras térmicas, câmeras varifocais, né? Temos uma câmera Speed Dome, por exemplo, com 37 vezes de zoom óptico. Meu Deus. Então a gente tem uma câmera dessa instalada naquela caixa d'água que tem lá no Parque Fabril 2, aquela caixa d'água bem alta, mais ou menos uns 60 metros de altura, que a gente consegue pegar assim, distâncias muito longas, assim, 3 km, 4 km de distância, a gente consegue identificar qual é o objeto que está lá. Só. 600 metros de infravermelho, por exemplo, Rodrigo. Imagina à noite, tudo escuro, tu conseguir enxergar até 600 metros de infravermelho. Então são produtos que não param de crescer. Vídeo porteiro, a gente tem agora também, o controle de acesso, como tu falou, com reconhecimento facial, com biometria. Só aumenta, né? E é a nossa responsabilidade também com isso, né? A VEG não sabe brincar. É isso aí. Vai se repetir. Então, por isso que eu digo, você, né, que está nos assistindo, seu transformador é VEG, né? Provavelmente, né? Seu motor é VEG, os motores das suas máquinas são VEG, os componentes eletroeletrônicos são VEG, inversor de frequência VEG, software start VEG, mini disjuntor VEG, disjuntor caixa moldada VEG. Então, CFTV VEG também, controle de acesso VEG, e você vai trabalhar com um fabricante só, né? E um fabricante que você confia, né? Eu instalo transformador e VEG, meu Deus. Tranquilo, né? Só VEG. Seguro. Só VEG. Então, Henrique, nós estamos chegando, se aproximando do fim desse podcast. Perfeito. Foi, assim, uma satisfação enorme em ter você aqui conosco, né? Que bom, legal. Para mim também, cara, da mesma forma. E trazendo esse nome, essa responsabilidade, né? Além de tudo, desse nome, dessa responsabilidade, a pessoa que tu é, né? Como eu disse aqui no início, eu te conheço há tão pouco tempo e parece que eu te conheço há muitos anos, entendeu? Porque tu é um cara querido, um cativante, uma pessoa bacana e que dá oportunidade, que conversa com a gente, um cara que nos dá atenção pra gente que é cliente da VEG, né? Então é uma honra em ter participado, ter realizado esse podcast contigo. Eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem bacana pro pessoal e frisasse, deixasse claro aqui sobre o VEG Home, deixasse as redes sociais do VEG novamente. Beleza.
e como que o cliente consegue chegar aqui na nossa região e no Brasil todo, onde ele vai encontrar uma revenda para conseguir adquirir o VEG Home. Perfeito, Rodrigo. Então, agradecer de novo o espaço aqui, as palavras que tu dirigiu a mim, né, a minha pessoa. Obrigado, cara. É a nossa forma. Acho que um pouco vem lá do seu Adelar, da dona Jacira, os meus pais, né, a educação que eles me deram, mas a VEG também me moldou. Eu cheguei com 18 anos na VEG, estou há quase 15 lá. Então eu brinco que daqui a 3 anos eu vou ter passado mais tempo em Jaraguá e dentro da VEG do que o que eu tive lá no início da minha vida. Então é a nossa forma de ser simples, de tratar, de atender bem todo mundo. E que bom que tu reconhece isso, cara. Às vezes eu não consigo responder o teu WhatsApp tão rápido que eu tô na estrada, mas de alguma forma eu respondo para ti, a gente tenta fazer isso. As redes sociais da VEG é o @VEGHome, o @VEG.group, né, e o @VEGSolar. E tem ainda o @VEG Automação. Mas falando especificamente do meu negócio, é o @VEGHome, onde vocês vão poder encontrar todas as soluções da VEG para a casa das pessoas e para os comércios das pessoas. Então tudo que for VEG Home, tomada interruptor, disjuntor, toda essa parte inteligente, CFTV, WX, vai estar lá dentro do VEG Home. Então sigam, compartilhem os nossos conteúdos, a gente tenta repostar muito quando o pessoal nos marca nas redes também para divulgar, né? Então às vezes você está lá na obra, está instalando alguma coisa, está usando um produto VEG Home, marca o @VEG Home, a gente reposta, o teu conteúdo tem um alcance maior. E pra gente finalizar esse podcast, cara, e que bom que eu não falei essa frase lá no início, né, eu tava com ela na cabeça porque é algo que nos marca muito e que a gente tenta seguir como regra dentro da VEG, como um mantra, né, que é a frase do seu Egon, o E da VEG. Os 3 fundadores têm frases muito famosas, assim, de impacto, né? Mas essa do seu Egon, eu acho que é a frase que mais nos norteia dentro da VEG, porque eu costumo dizer que a VEG é feita por pessoas, né? Então, muitas vezes tu pode ter um mau atendimento ou uma má impressão da VEG, mas não é a VEG. Foi aquela pessoa que tu falou que talvez não estava num dia bom e vocês não se acertaram. Mas a VEG é feita por pessoas. O CNPJ da VEG não vende para o CNPJ da Climaluz se não tiver o Rodrigo lá comprando e o Henrique aqui vendendo. Então são pessoas, é relacionamento. A gente acredita muito em pessoas. E aí, para finalizar, eu vou deixar a frase do seu Egon aqui, que ele falava essa frase, que quando falta máquina, tu pode comprar. Se falta dinheiro, tu pode pedir emprestado. Mas que homens tu não pode comprar e nem pedir emprestado. E homens motivados por uma ideia são a base do êxito. Oh, que lindo. Então ele falava muito essa frase voltada e focada em pessoas, né? E eu sei que tu é um cara de gestão, de empreendimento, gosta muito dessa parte. E eu também gosto, e eu acredito muito em pessoas, né? Então, queria deixar aqui de Henrique para Rodrigo aqui o meu agradecimento e de VEG para Climaluz também, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Fico muito grato. Eu sei que o que é de verdade, de uma forma ou outra, vai conseguir se interagir, se comunicar, e as coisas que são de verdade, elas vão se unir, né? Eu acredito que a nossa parceria aí, nossa amizade é de verdade. Isso aí. Tá? Eu agradeço muito a VEG, e falando aqui para você que é arquiteto, você que é engenheiro civil, você que está construindo, dê essa oportunidade, vá buscar, confie. Eu sei que você já conhece o produto VEG, mas instale o VEG Home, controle de acesso, CFTV. Também, arquiteto, pode usar, que eu garanto, a tomada, a linha de tomada, interruptores VEG, mini disjuntores. Você que está construindo, não deixe de optar pela VEG. A Climaluz agradece, os patrocinadores, Climaluz Engenharia, Aster, a distribuidora Aster, nosso querido amigo Daniel, a abraço pro Daniel aí também, né? Um grande abraço a todos eles. E a Climaluz se despede. Um grande abraço. Foi um prazer imenso em ter você aqui conosco.